Olá, gente. Aqui é Maristela, da Fazenda Maristela, e hoje eu estou aqui para falar sobre energia solar. Como vocês estão vendo, esse é o telhado da minha casa e em cima dela está as nossas placas solares. E já usamos já tem uns 10 anos e vou falar das vantagens e desvantagens de usar a energia solar. E começando com as vantagens, a primeira delas é o fato de dar uma grande independência em questão de energia. Quando nos outros lugares falta luz, a gente tem a segurança de ter uma energia e nós mesmos que fazemos a manutenção, então a gente tem essa segurança, é um conforto que a gente se sente, né? Numa situação dessa. Então dá uma independência, uma liberdade muito grande, e isso para mim é uma vantagem muito boa. A segunda vantagem é que ensina a gente a aprender a usar energia com controle, né? Ensina a gente a economizar energia. E é um aprendizado que você leva para todos os lugares, mesmo onde exista a energia conectada à rede. Se você for na cidade, você for ligar a luz, você for usar a luz, a energia para alguma coisa, você vai notar que você vai agir diferente. E isso para mim, na minha opinião, é também uma vantagem, é uma qualidade que você ganha. A terceira vantagem é que até agora tem sido a melhor alternativa para quem mora off-grid, ou fora da rede, que nem aqui, que nem nós aqui. E até o momento, né? Estou sempre estamos com a mente aberta para experimentar outras alternativas, mas até o momento essa é o que tem servido e já por 10 anos e dá para a gente usar com relativamente uma quantidade pequena de placas, né? Você está vendo aí, não são muitas. Produz, ali tem mais ou menos 750 watts de placa solar. E disso aí a gente consegue, um bom dia de sol, 3.000 watts de energia, que dá para a gente usar uma geladeira com uso constante e outros aparelhos que não é de uso constante, que nem o liquidificador, tanquinho, televisão, computador, outras coisas, né? Então dá para a gente viver, já vivemos, já tem 10 anos, não dessa forma, a gente foi aumentando aos poucos. No início foi apenas uma placa solar e agora já aumentamos para 5. Então é realmente ah, uma boa alternativa, né? Bom, estou falando só a respeito da vida de off-grid, fora da rede. No final, talvez eu fale um pouco sobre a conectar da rede. Agora vamos falar das desvantagens. As desvantagens para mim, em primeiro lugar, é o custo, que é um custo elevado para você ter a sua própria energia, ainda mais quem for viver off-grid, porque você tem que comprar não só as placas solares, mas também tem o controlador de carga e inversor de energia. E a depender do inversor de energia, se é energia pura ou modificada, o preço também modifica. É uma mais caro do que o outro. E também as baterias, que é uma das partes mais caras, que é as baterias. E isso aí para mim é uma desvantagem. Outra coisa é a desvantagem número 2, que é as baterias por ser caras e também não durarem muito. 2 anos, 2 anos quer dizer, se você viver num lugar quente, a bateria vai durar pouco. Então, 2 anos não, 3 anos com bom cuidado com temperatura quente. Mas se você tiver uma temperatura de 25 para baixo, você pode conseguir talvez 4, 5, 6 anos. Isso aí vai depender da temperatura e também dos cuidados, como você for usar ela. Mas tem essa desvantagem que, é a dependência da bateria.
Terceiro lugar você tem que saber fazer a instalação do sistema. Se você não souber, você vai ter que pagar uma pessoa que seja um técnico que tenha uma boa experiência de fazer essa instalação, porque isso é muito importante. Uma instalação mal feita pode causar muitos problemas. E é um outro custo também que você vai ter, né? E se você não souber fazer a instalação, não vai saber fazer a manutenção, então você vai sempre que ficar pagando uma pessoa para fazer a manutenção para você. Ou então, se você souber fazer a manutenção, você economiza mais assim mesmo uma manutenção a mais que você tem que colocar na sua lista. Essa também considero como uma desvantagem. E desvantagem número 4. Você tem que limitar o seu gasto de energia. Vai depender da quantidade do banco de baterias que você tem e da quantidade de placas solares. Assim mesmo, você tem que fazer um limite de gastos, porque tudo excede, né? Então, você tem que ficar racionalizando a quantidade de energia que você vai ter, que você vai poder gastar. E não é que nem na cidade que a gente esquece, a gente simplesmente usa e depois paga a conta. Aqui não, se você acabar a sua energia, você fica sem, e aí tem que ser com a vela mesmo. Então tem essa desvantagem aí. Outra desvantagem, que é a desvantagem número 5, que é o uso de aparelhos com motores limitado. Você tem um limite, porque no motores também, mas elétricos, tem algumas coisas que você não pode usar, não vai sair bem com a energia solar, que é coisas que puxam demais, que tem uma potência muito grande. Por exemplo, uma máquina que tem um pico de rotagem de 5.000 watts, motores, digamos, a cortadeira de piso, como a Makita, por exemplo, né? Você tem que ter um inversor apropriado e uma quantidade de bateria suficiente para isso. Isso aí é muito caro para poder fazer isso. Então não é recomendável e motores assim, de alta potência, como também chuveiro elétrico, o ferro de passar roupa, coisa assim que puxa demais. Então você tem essa limitação do que você pode usar, né? Fora isso, a maioria das coisas você usa, mas motores pesados não tem como. E outra desvantagem, a desvantagem número 6, é a dependência do sol. A maioria das coisas que você pode fazer durante o dia, porque além da bateria, você ainda tem o excesso da energia que você pode usar diretamente do sol. Depois que a bateria está cheia, você ainda pode usar mais um pouquinho. À noite, você não tem o sol, você vai ter que usar só o que tem na bateria. Então, você tem que ficar restrito ao que você pode fazer à noite. Então, tem essa dependência. E se tiver dias nublados, então, aí já fica uma situação mais difícil, porque aí você tem que limitar também durante o dia o que você vai poder usar. E aí, se o seu banco de bateria não for muito grande, como no nosso caso aqui, às vezes você tem que desligar certos aparelhos para poder ir passando, né? O consumo menor, até agora que eu encontrei, foi o de luz. As lâmpadas consomem menos mesmo, mas o restante sempre tem um consumozinho. Até mesmo o inversor, ele consome também energia pelo uso dele. Então tem isso aí. E por último, que é a desvantagem número 7, é que, na minha opinião, não é uma energia 100% limpa, porque a gente faz destruição para poder construir as placas solares. Tem que extrair do solo os componentes para fazer as placas solares. Então, para mim, na minha opinião, não é uma vantagem estar destruindo, mas no momento não está tendo muitas alternativas que não destrua tudo, a não ser que você use, não sei, um óleo orgânico para fazer a luz. Mas fora isso, por causa disso, dessa destruição, não é uma energia limpa, na minha opinião. Ela não faz nenhum tipo de gases para poluir o ar diretamente, né? Não sei, na construção, talvez polua na construção, na fábrica, mas no uso, que eu saiba, ela não faz nenhum tipo de gás. Mas é um material que tirado, extraído da natureza, então ela também está destruindo. Então, na minha opinião, não é tão limpa assim. E para mim, a desvantagem, a última desvantagem, e termina aí. Pode ser que eu esteja esquecendo alguma coisa,
Com o tempo, talvez o que lembrar, eu vou colocando. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. E sobre a energia, quer dizer, ligando a energia solar ligada à rede, conectada à rede, talvez, eu não tenha essa experiência ainda, mas o que eu já pesquisei a respeito, os inversores de energia para esse tipo de conexão são caros e é por conta da pessoa que vai investir, que vai na casa daquela pessoa. Ela que tem que comprar o inversor. E eles são muito caros, são 4, 5, 6 mil reais, talvez até mais, a depender da quantidade de watts desse inversor. Até o momento foi a desvantagem que eu achei e eu no futuro pretendo usar, se aqui um dia vier a chegar a energia da rede, que nós já fizemos o pedido há 10 anos atrás, não chegou ainda, está ainda na lista, que é o tal de Luz para Todos, que é da Coelba aqui na Bahia, e está quase perdendo as esperanças que vai chegar aqui, mas se vier a chegar um dia, eu pretendo manter minhas placas solares e meu banco de bateria por caso de emergência. Eu não sei se eu vou conectar diretamente à rede, pelo fato de que se faltar luz geral, acho que eu vou faltar luz também para mim. Então aí não seria muito legal se você mora isolado como a gente. Mas fora isso, seria muito bom, sim, pelo fato de que eu poderia finalmente usar máquinas que eu até o momento não posso por causa da minha limitação. Então eu acredito que nesse caso o sistema energia solar usando ligado à rede é vantajoso, sim, sabendo como você vai escolher fazer a sua conexão. Então é isso aí, gente. Obrigado por ter assistido e se eu tiver alguma pergunta, fique à vontade de fazer, responda da melhor maneira que eu puder. E a gente se fala na próxima. Até então. Valeu. Tchau, tchau.